Lula fala sobre o bloqueio do Twitter no Brasil. Disse o Lula, mundo não é obrigado a aguentar vale tudo de Elon Musk. O presidente Lula afirmou na segunda-feira que a decisão do STF, que manteve a suspensão do Twitter no Brasil, é um sinal de que o mundo não é obrigado a aguentar o vale tudo da extrema-direita e do empresário Elon Musk. A justiça brasileira pode ter dado um importante sinal, disse Lula, de que o mundo não é obrigado a aguentar o vale tudo da extrema-direita de Musk só porque ele é rico, disse o Lula ao portal de internet da CNN Brasil. Segundo a publicação, Lula ainda disse ter ficado satisfeito com a decisão do STF e minimizou os prejuízos para o país, acrescentando que milhões de usuários estão procurando redes sociais alternativas. Essa foi a primeira manifestação do Lula depois da decisão do Alexandre de Moraes. Ele já havia dito antes que o Musk deveria respeitar a legislação brasileira. Tá correto, Lula, no conteúdo. Eu, sinceramente, acho que não deveria se meter nesse assunto. Esse assunto é lança-chamas de imagem pública, porque a maneira como está sendo comunicado é um inferno isso aí. O Elon Musk está convidando pessoas para o 7 de setembro, sabia? Tá lá. Ué, mas não é um cara, um empresário que não sei o quê, não, é um militante da extrema-direita internacional, gente. Olhando para os seus negócios. É isso que é esse cara. É isso, um cretino, trabalhando para desestabilizar a economia brasileira. Já falou, inclusive, publicamente, que não vai parar de criar caos e bagunça até o final do governo Lula. Então é contra o governo Lula. Não tem nada a ver com liberdade de expressão, com STF, com legislação, nem nada. Está criando caos de modo proposital, dito por ele mesmo. Postou, aliás, ontem no Twitter, uma foto de uma manifestação bolsonarista do ano passado, como se fosse ontem. Colocando uma coisa tipo assim, é assim que as pessoas estão reagindo aos abusos, né, do Xandão, sei lá o que, eu não lembro a frase, mas postou dando a entender. Você imagina pro público gringo lá, que não sabe nem onde fica o Brasil, tá? E não é demérito algum pra gente aqui, porque a gente também não sabe onde é que fica um monte de coisa. Sabe onde é que fica as Filipinas, Gabriel? As Filipinas? É. Não vale dizer na Ásia, porque na Ásia fica metade do mundo, né? Ah, na Ásia. Sim, na Ásia fica metade do mundo. É óbvio, né? Sabe onde é que fica a Argentina? Na América Latina. Não vale, né? Então também não tem problema. Lá fora as pessoas se informam sobre o Brasil de maneira muito reduzida, gente. Chega assim a redução da redução da redução da redução. Aí o cara posta na rede social na qual ele é dono, claramente vai lá e aperta todos os botõezinhos para distribuir para todo mundo, porque ficamos refém do algoritmo, nós, não ele, né? Notem, todas as coisas que são postadas pelos pistoleiros de aluguel do Elon Musk no Twitter têm mais alcance do que o resto. Não é por acaso, óbvio. Óbvio que não é. O cara vai lá e manda os técnicos, não, isso aqui não tem algoritmo, isso aqui entrega para todo mundo. Botando uma foto de manifestação como se o Brasil estivesse nas ruas contra a ditadura do Xandão. E falou que não vai parar de fazer isso enquanto durar o governo Lula. Então claramente um ataque ao governo, ao país, à soberania, à nossa economia. Nós estamos no meio de uma guerra. Estamos no meio de uma guerra. Quem analisa essa questão, assim pro bem e pro mal, mesmo que seja para defender e tal, não sei o quê, somente sob o prisma da liberdade de expressão, está comprando farinha do Elon Musk. A chave de leitura não é essa. Já mostrei ontem aqui, inclusive. Aliás, o Jornal Nacional, aliás, tem muita gente assistindo Desperta, hein? Porque a gente fala as coisas de manhã aqui e os argumentos eles vão se espalhando ao longo do dia, né? Não, fico muito lisonjeado, inclusive. Que bom que eu consigo minimamente, né, aqui às 7 horas da manhã, já com os neurônios ativos, ajudar a, pelo menos, pautar a conversa e entender as chaves de leitura. Senão também a gente fica refém dessa cobertura, né, água morna da imprensa aí, que é a liberdade de expressão, não é liberdade de expressão. Ah, mas a liberdade de expressão é absoluta. Ah, mas não é absoluta. Ah, mas tem que deixar os nazistas se manifestarem, porque assim a gente conhece a nossa sociedade. Ah, não tem que... Bullshit. O papo não é esse. Nós estamos vivendo no Brasil agora um momento pré-1964. É esse o momento histórico. Falei sobre isso ontem, aqui e no ICL Notícias, primeira edição. Nós temos que entender os movimentos que estão sendo feitos neste momento agora contra o Brasil.
engendrados. O Elon Musk é, como diz nos Estados Unidos, já que estamos falando de um norte-americano, o Elon Musk é o poster boy. Eles chamam assim lá, né? Poster boy. O que é isso? É o cara que aparece na foto. É só isso. É o rosto do pôster. Um cara que pagou bilhões e bilhões e bilhões de dólares pelo Twitter, com uma capacidade econômica, inclusive, de fechar a empresa que tinha ações cotadas na bolsa, que é um movimento não muito comum, né? O Twitter sempre foi uma empresa que sofreu para conseguir fechar contas no azul. Então a bolsa de valores era muito importante, porque ali você capta dinheiro, né? Fica rodando com o dinheiro dos outros. Agora sabe-se que tem mais de 100 pessoas que botaram dinheiro nessa operação junto com ele, inclusive bancos, que vai de magnatas do Vale do Silício, apoiadores de primeira ordem da extrema-direita no mundo todo, ao príncipe da dinastia da Arábia Saudita, que botou bilhões no Twitter, botou bilhões numa outra startup lá do Elon Musk de inteligência artificial. O mosaico de interesses nesse negócio aí, gente, não tem nada que ver com liberdade de expressão. Sócio do Elon Musk no Twitter é o cara da Arábia Saudita, onde não há liberdade de expressão nenhuma. Muito pelo contrário. As redes sociais da Arábia Saudita são usadas para descobrir, perseguir, prender pessoas. Né? Agora, eu acho que o governo tinha que se manter afastado disso. Sabe por quê? Porque a ideia dessa gente ruim é justamente colar no governo Lula as decisões. E pintar o governo Lula como um governo ditatorial lá fora. Comparar o Lula ao Maduro. Essa é a ideia dessa gente. E aí, se o governo se manifesta, reforça a ideia de que o governo que controla o STF, e aí a notícia sai lá fora, ninguém vai ver, gente, o que é STF, governo e tal. Se eu trago para vocês aqui que é, por exemplo, Turquia, né? Turquia manda bloquear 50 perfis de opositores curdos no Twitter. O que acontece, inclusive, aconteceu. E o Elon Musk bloqueou, sem reclamar. Porque tem interesses lá no país, porque quer montar uma fábrica da Tesla lá. A parça do Erdogan, né? Se a gente traz uma notícia assim para cá, que é comum o jeito de trazer, a gente não sabe Turquia. Quem é a Turquia? É uma prefeitura? É o governo federal da Turquia? É um tribunal de primeira instância? É a Suprema Corte? E a gente não vai atrás, porque você vai parar para pesquisar o que está acontecendo na Turquia. A gente tem mais o que fazer também, né? Tem que rodar a vida aí, né? Entenderam? Então a maneira como é divulgado lá fora, muitas vezes ela é perigosa porque a imprensa internacional tá levando bem essa história, pelo que eu tenho acompanhado, né? O Musk é um cara que não tem moral nenhuma, então também ninguém acredita nas coisas que ele fala, então ninguém acredita na imprensa, a grande imprensa global aí, Washington Post, New York Times, The Guardian, Corriere della Sera, La Stampa, Le Monde Diplomatique, El País, Telegraph e tal. Ninguém compra a ideia que o Brasil é uma ditadura, porque quem está falando é o Elon Musk, e todo mundo sabe que é um picareta. Então a chave de leitura, pelo contrário, Elon Musk agora sendo enquadrado pela lei em vários países, essa é a chave de leitura. Agora, quando o Lula fala, isso vira notícia. E aí começa a virar o barco para o entendimento de que a censura, entre aspas, vem do governo. Né? Eu acho que não precisa. Mas tudo bem, o Lula achou que precisava. Tudo certo.